De volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouco sobre uma decisão do Conselho Nacional de Previdência em reduzir os juros. Eles têm essa possibilidade de reduzir aquilo que é o juro máximo permitido nesse tipo de operação. A operação que eu falo é o empréstimo consignado, e essa decisão fez com que alguns bancos privados decidissem suspender a oferta de empréstimos consignados para o INSS. Esse é um tema para aquela nossa conversa que temos todas as sextas-feiras sobre economia com o professor universitário e economista, professor Lucas Sorgato. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Bom, professor, é assim mesmo. Nós temos um Conselho Nacional da Previdência e ele tem esse poder de, estabelecer qual é o máximo de juros que uma determinada instituição financeira pode ofertar para quem se relaciona com essa instituição por meio dos empréstimos? Olha, Elias, teoricamente, não, né? Teoricamente, o valor do empréstimo, da taxa de juros, ela seria definida pelo mercado, tá? Em específico para a modalidade do crédito consignado, onde você tem aí uma questão muito particular, Elias. Lá atrás, quando começou-se esse crédito consignado, sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma regulação, você teve aí vários e vários aposentados colocando toda a sua renda, né, e depois não conseguia mais nem ter o dinheiro da aposentadoria, porque tudo era descontado antes. Então o governo ele começou, de fato, a atuar em cima disso, tá? Começou de fato a, olha, vamos colocar aqui umas regras. Então colocou uma regra que você só pode comprometer até 30% da renda, né? Então isso aí já limitou a quantidade do empréstimo consignado. Eita, os juros, como é um empréstimo para aposentados, pensionistas de início, servidores públicos mais estáveis, por assim dizer, você também limitou a questão do taxa de juros, tá? Como vem direto da Folha, teoricamente é mais barato, Lucas, é isso? Sim, teoricamente é mais barato, então a gente parte daí. Bom, o que acontece então, Elias? O Banco Central reduziu o teto. Ele disse o seguinte: olha, bancos, né? Vocês têm aí um empréstimo que é seguro, né? Que a chance de calote é muito baixa, mas vamos aqui conversar. Eu vou reduzir esse ganho que vocês têm. Vamos sair então dos atuais patamares, que era na casa de 2 e uns quebradinhos, Elias, para o patamar de 1,74 ao mês. E os bancos chiaram com isso. O que foi esse chiar com isso, Elias? Foi dizer o seguinte: olha, pessoal, nesse patamar, nesse padrão, nós, bancos, não iremos mais oferecer, ou seja, ele está dizendo o seguinte: vamos segurar, né, o valor a ser emprestado, porque não é mais rentável para a gente. Elias, 1,74 ao mês é uma operação sem risco, né? Na verdade, 1,70 para uma operação sem risco, Elias, é muito bom, é sensacional, né? Mas os bancos estão utilizando uma carta que é a seguinte: poucos bancos, aproximadamente 5 a 6 bancos, Elias, eles detêm o equivalente a 80% da operação de crédito nacional. Então, esses bancos seguraram, e isso daí vai servir como uma forma de chantagem. É isso. Ele vai servir como uma forma de chantagem, Elias.
colocando para o Banco Central o seguinte: olha, se vocês não fizerem o que a gente quer, vocês não aumentarem essa taxa, a gente não vai mais emprestar. Isso pode gerar uma crise, isso pode gerar um impacto no consumo muito grande, porque essa operação está ruim para a gente não vai lucrar tanto com essa operação. É o que está acontecendo. Como se fosse uma teoria, se a gente for imaginar, Elias, uma greve, por assim dizer, dos bancos. Né? Eles estão dizendo, olha, aqui não compensa, a gente não vai mais fazer. Enfim, por que que os bancos também colocam isso, Elias? Para o banco, teoricamente, vai ficar muito mais barato que ele pegue esse dinheiro guardado e aplique no mercado financeiro, ganhando 1%, um em uns quebrados, do que de fato emprestar para a população ganhando 1,7. Mas se as operações são sem risco ou com risco extremamente baixo, não existiria esse problema. Esperar agora a cena dos próximos capítulos para a gente saber o que pode ou não ser feito nessa situação, Elias. Bem, professor, nós temos aí grandes bancos privados, Itaú, Unibanco, Bradesco e Santander. Aliás, a Federação Brasileira dos Bancos, ela emitiu nota nesse sentido, mas apenas o Itaú confirmou de fato, os demais bancos estão esperando aí para ver se fica com a fatia do outro, muito provavelmente. Mas o fato, professor, teria aqui algumas perguntas a fazer. Outros bancos, inclusive, que estão mais presentes online, podem querer essa fatia? Quais são as alternativas que têm os beneficiários do INSS para alcançar esse dinheirinho que não é barato? Se é 1,70 só linearmente, sem aplicar os juros sobre juros, isso dá 20,4 pontos percentuais ao ano, professor. Definitivamente não é qualquer coisa. Não é um recurso barato, né? Também não é um curso irrisório. Lucas, outros bancos podem, de fato, tentar um nicho aqui no mercado, podem tentar buscar algo, né? E aí, de fato, conseguir um mercado a mais para ele? Olha, Elias, pode, pode. Qual é a grande questão? Os bancos menores, até porque a própria Caixa Econômica e o próprio Banco do Brasil, que são bancos que teoricamente são públicos, aderiram a essa situação também e estão reduzindo o seu crédito consignado, tá? Então isso aqui também é importante para a gente poder pensar. Mas o que eu estava dizendo era o seguinte, Elias, se até esses bancos entraram, poxa, fica muito complicado outros bancos assumirem ou menores entrarem. Até porque tem uma situação. Os bancos digitais, apesar de terem crescido muito na sua cartela de clientes, apesar do marketing ser muito bom, eles ainda não têm muito dinheiro, Elias. Eles não têm grana em caixa para conseguir emprestar num volume alto. A verdade é essa, né? Eles não conseguem emprestar num volume alto porque eles não têm uma base monetária muito grande. Então, Lucas, se eu não tenho uma base monetária muito grande, o que é que eu vou fazer para ter mais dinheiro? O que é que eu vou fazer para ter mais recursos? O que é que eu tenho que, de fato, fazer para que o meu negócio tenha uma evolução? Eu tenho que pensar nessas situações, tá? Se eu não consigo, de fato, agora, nesse momento, Lucas, pensar nisso, se eu não consigo agora, de fato, nesse momento, desenvolver isso, eu não consigo ter esses recursos, eu não vou conseguir assumir essa cartela de clientes que fica necessitando crédito consignado. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro de base. Então, os bancos digitais,
tem muitos clientes, cresceram principalmente, mas não tem muito dinheiro em caixa para poder evoluir com esses empréstimos. Então, é uma alternativa? Evidentemente que é, claro, sim, é uma alternativa muito interessante. Vai conseguir assumir muita coisa no mercado? Então, Elias, possivelmente não. Agora, vamos de fato esperar os próximos tempos. Muito bem, professor, nós temos aí uma situação que é bastante interessante aqui no Nordeste. Os números alagoanos foram números bons para o histórico alagoano de ser, mas Alagoas tem uma representatividade, mesmo no Nordeste, ainda pequena quando a gente fala em produto interno bruto. E o produto interno bruto nordestino, ele subiu, sim, mas ficou abaixo da média nacional. O que é que pode justificar isso, professor? Olha, aqui é uma situação muito interessante, Elias. O que está acontecendo? Foi feito um estudo pelo professor Ataliba, que vai coordenar uma parte da equipe da Fundação Getúlio Vargas em relação a processos e a projetos focados no Nordeste. Tá? Isso daí é, de fato, muito interessante. Bom, Lucas, e o que esse estudo, o que essas coisas daí vão demonstrar para a gente? Primeiro, e o primeiro resultado que foi colocado agora, tendo como base o IBCBR do Banco Central, tá? Então, a lógica, a base central está sendo esse IBCBR. Mostrou o seguinte, que o Nordeste cresceu nos últimos anos. Eita, Lucas, cresceu, muito bom. Mas cresceu menos do que outras regiões. O Nordeste, então, entre os dois últimos anos, 2021 e 2022, teve um crescimento de 7%, né, 7 pontos percentuais. Chegou no seu ápice, Elias, a representar 14,5% do PIB nacional, tá? 14,5% do PIB nacional, o que não é muito, o que é muito, mas retrocedeu para 13,6% nesses últimos anos, tá? E a média nordestina de PIB em relação ao Brasil são esses 13%. Então, pronto. Então, o que acontece aqui? O Nordeste cresceu 7%, mas a média nacional, o Brasil, cresceu 8% nesses dois últimos anos, tá? Então, Elias, a gente tem muito o que melhorar ainda, a gente tem muito o que evoluir ainda. Essa é a grande questão da lógica nordestina, que a gente tem que começar, de fato, a ver. Bom, como mudar essa realidade? Aí são vários e vários trabalhos, eixos de desenvolvimento que a gente tem que parar, tem que pensar e tem que refletir do que será feito ao longo do tempo, Elias. Bem, professor, onde é que estão os pilares aí desse crescimento? Alagoas durante muito tempo ficou refém e ainda tem um peso significativo, e eu acho que precisa existir mesmo, que foi o setor sucro energético, né? Porque a gente passou de uma certa forma do açúcar para o açucarial, que durante muito tempo esse foi o nosso elemento fundamental. A gente agora tem uma outra vertente que cada dia que se passa se robustece, que é o setor de serviço hoteleiro, por exemplo. E o governador Paulo Dantas ontem anunciou aí um investimento para uma indústria de energia, uma geradora de energia aqui no estado. A gente pode estar saltando para outras matrizes econômicas e isso pode significar no futuro um viés diferente do que a gente tem hoje do ponto de vista econômico? Pode sim, pode sim. Bom, Qual é a grande questão? Que tanto Alagoas quanto o Nordeste tem que
olhar e analisar. Qual que é o nosso foco? Né? Qual que é o nosso viés? Qual que é a nossa vertente, a nossa vocação para o desenvolvimento? A gente já fala, por exemplo, Elias, de turismo em Maceió, de turismo em Alagoas, não é de agora, né? Que o turismo seria a bola da vez do Estado. Não, né? Já tem anos, 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 anos e anos, tá? Isso acontece em partes, a gente evoluiu bastante, mas a gente ainda não chegou a uma solução de que, de fato, o turismo vai trazer a redenção, o desenvolvimento que a gente quer. Por quê? Porque ainda falta um caminho a percorrer. É um norte, é algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir. De fato, é sim. A gente sabe muito bem disso. Porém, entretanto, não é só saber disso, a gente tem que se aproveitar disso. E é uma situação que a gente não está conseguindo também aproveitar disso, tá, Elias? Bom, vamos olhar então uma outra lógica com base nessa situação. Como que a gente faz para poder desenvolver, tá? Lucas, é uma pergunta interessante, é uma pergunta bacana, uma pergunta que a gente tem que, de fato, pensar e refletir muito bem, sim, mas isso daí, vou puxar, por exemplo, para o viés energético. Eu vou transformar num polo estilo Natal, onde você passa e vê Natal, aquela toda região ali, né, que a gente vai ter subindo para ir no Nordeste brasileiro, eu vou transformar em parques eólicos. Como que eu vou fazer isso? Tá? Vai ser junto com a minha distribuidora? Não, eu vou pensar em outras formas de energia, como lá atrás a gente já teve, Elias, o caso da mamona, né, pensando no biodiesel, no caso do próprio algodão, no caso da cana-de-açúcar sendo o álcool o substituto da gasolina no processo do pró-álcool, que ficou meio esquecido. Então, o que, que a gente tem nesse período, né? E o que, que a gente pode, deve de fato fazer? Esses questionamentos, eles são muito importantes na hora da gente pensar o desenvolvimento econômico de um estado, de uma região, de um país, Professor, Elias. bem, professor, eu fico aqui a imaginar. Nós temos do ponto de vista geográfico, Alagoas está muito bem localizado. Ele está ali no meio do Nordeste, na verdade, no meio do Brasil. Ah, o ex-governador Renan Filho parece-me que tinha muita consciência dessa situação geográfica, mas mais que isso, nós temos a matriz energética da biodiversidade, ou seja, por meio de meios que são renováveis, como é o caso da cana-de-açúcar. Nós temos a maior indústria de polímeros verdes do mundo. Nós temos matrizes energéticas pela água, pela biomassa e também pelo gás natural. E ele imaginou de que faltava o quê? Mobilidade. Começou a duplicar as estradas todas, por aí algumas já com bastante avançadas, como é o caso aí de Arapiraca, Delmiro Gouveia. Outras estão em curso e outras estão em projeto e que devem sair em breve. O senhor falou do algodão e eu lembrei do bicudo. Qual é o nosso bicudo para que isso não dê certo? Porque a gente tem energia nas diversas formas, nós temos uma posição geográfica privilegiada. O que é que nos falta, professor? Elias, falta, assim como no Brasil todo, um item essencial que é o aumento da produtividade também dos nossos itens, né, dos nossos serviços, dos nossos produtos a serem comercializados. É um dos principais ganhos que se tem de desenvolvimento econômico, Elias. Lucas, produtividade? É exatamente isso, amigão. Tá faltando a gente conseguir produzir, digamos que mais com menos, é isso, Lucas? É exatamente isso. Está faltando a gente produzir mais
com menos, Elias. Essa lógica, ela é deveras importante, porque o aumento da produtividade, e aí vem melhoria da educação, melhoria da infraestrutura, entre outros itens, consegue aumentar um elemento que se chama salários, tá? O aumento da produtividade gera um aumento salarial, então é algo muito importante que a gente tem que pensar. É fácil, Lucas, a gente ter um aumento de produtividade? Não é fácil a gente ter um aumento de produtividade, Elias. Não é algo simples, não é algo trivial, mas é algo que a gente de fato tem que ter, é algo que a gente de fato tem que correr atrás, que a gente tem que ver. Bom, e aí, como que a gente vai fazer então para que ocorra esse aumento de produtividade? Aí que é o X da questão, Elias. Aí é o que a gente se pergunta todos os meses, tá? É isso que a gente tem que ver. Melhorar a situação tributária, que o governo federal está tentando fazer, beleza? Melhoria de estradas que foram feitas, melhoria da capacidade energética, mas além disso, são as empresas, é o próprio organismo público olhar para si e pensar o que eu consigo aqui de fato fazer, o famoso mais com menos, tá? A nossa produtividade, Elias, só para a gente ter uma noção, mas a gente já falou sobre isso aqui outra vez, ela continua estagnada no Brasil há praticamente 30 anos. Outros países, nesse mesmo período de tempo, Elias, conseguem produzir 5 vezes mais do que o Brasil. Né? No mesmo período de tempo, nos últimos Agora, 30 anos, outros países evoluíram. Oi? Professor, a iniciativa privada também precisa ser competitiva. O esforço público, muitas vezes, é gigantesco. Imaginar aqui o segmento do turismo. É o município que entra com o terreno, é o estado que entra com incentivos fiscais. O esforço é gigantesco do ponto de vista público para dar certo. Mas a iniciativa privada tem que ter expertise na área, tem que ser competitiva, tem que dizer os porquês de que talvez aí a gente encontre um dos porquês de determinados locais dar certo e outros não. Com toda certeza, cada um tem que, de fato, fazer a sua parte, né? A iniciativa privada, ela vai por um lado, o setor público, ele iria por outro lado, então cada um dos segmentos, ele tem que pensar e ver, olha, o que eu posso fazer e como que eu, iniciativa privada XYZ, vou contribuir para isso, tá? É a grande questão que a gente tem que imaginar. Não é fácil, é um exercício que a gente tem que pensar diariamente, mas é algo que a gente tem que ter em mente e tem que fazer ao longo do tempo, Elias. Muito bem, professor Lucas Sorgato, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada. Ótima sexta-feira, excelente final de semana, professor. Para você também, Elias, e para todos os ouvintes. Professor Lucas Sorgato é professor universitário, economista, está conosco todas as sextas-feiras aqui no CBN Maceió.